Sejam todos muito bem-vindos ao Conselho Legal Encontre Seu Direito. Eu sou Ricardo Castilhos. Eu sou Rogério Oliani. E nós estamos aqui com o doutor desembargador Rosaldo Elias Pacanhã, excelentíssimo desembargador, e o excelentíssimo meu pai aqui também, Ricardo Long Castilhos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rogério. Bom estar aqui com vocês para esse bate-papo. É uma grande oportunidade nós estarmos revendo, né, Rosaldo? Depois de alguns anos, nós que fizemos a faculdade de Direito juntos, jogamos futebol juntos. Juntos, uma dupla e tanto. Exato. E toda vez que nós nos reencontramos é uma grande alegria. Né? Que ótimo. É isso aí. Quer começar a perguntar ou eu começo? Não, por favor, comece. Eu sou um mero publicitário no meio de três grandes advogados. Eu tô aqui, ó. Bom, doutor Rosaldo, me fala um pouquinho aí como é que foi essa entrada como juiz, agora desembargador do TJ, né, Tribunal de Justiça do Paraná, e você também é cidadão honorário de Cascavel, né? Pois é, a cidade me deu essa honra aí há algum tempo atrás, né, Ricardo? Bom, agora dia 8 de maio vão se completar 34 anos de magistratura. Comecei muito cedo. Como o Ricardo falou aqui, o teu pai, a gente fez a faculdade juntos ali em Umuarama, na época a FADU, que depois veio se tornar a Unipar, e terminamos em 1989. Eu acabei passando no concurso no ano seguinte, 1990, a regra era outra, não precisava os 3 anos de advocacia, de prática comprovada, né? Deus me abençoou na ocasião, acabei entrando e demorou um pouquinho para tomar posse, só que aconteceu 8 de maio de 91. E eu estou no tribunal desde setembro de 2022, então 2 anos e meio aproximadamente. Título de cidadão honorário aí, a Câmara propôs ali, eu recebi com muita alegria, porque eu sou o magistrado com mais tempo de atuação na cidade de Cascavel. Que legal. Faltaram 2 meses para 26 anos aí. Caramba. Então, passei por várias competências e continuo morando aqui, né? Tô com um pé em Curitiba e outro aqui. Como é que é essa vida de agora como desembargador, de você ter que morar um tempo numa cidade e um tempo em outra? Como é que o senhor... Vou pegar bem uma parte bem pessoal, tá, doutor, se o senhor me permite. Uhum. Como é que é essa vida de você passa um tempo lá, passa um tempo aqui, até para quem quer fazer concurso, quer seguir uma carreira como essa? Então, na verdade, isso é uma decisão familiar, né? Não é exatamente profissional. Os meus filhos, todos adultos, estão radicados aqui em Cascavel. A gente tem outras pessoas da família. Como eu disse, nós não apenas... Eu trabalhei esses 26 anos em Cascavel, como minha família morou aqui, né? Então, não fui só eu que me tornei cidadão honorário de Cascavel. Toda a família Sim. é cascavelense e tem um afeto pela cidade. Então, essa minha mudança, por força da promoção na carreira, que eu também escolhi a promoção, eu não precisaria requerê-la, né? Eu poderia ter continuado aqui juiz de Cascavel, se assim eu quisesse. Acabou que a família decidiu que, por enquanto, é melhor a gente se manter aqui. Então, eu que estou indo para o sacrifício, vamos dizer assim, né? E estou tentando equilibrar esses 2 pratos na balança, né? Tá. Exercer bem a minha atividade lá em Curitiba e também permanecer com esse vínculo aqui. A facilidade hoje é que o processo é eletrônico, ou seja, eu posso trabalhar em qualquer lugar. Então, procuro, quando o compromisso é presencial, que a presença física é indispensável, e ela precisa acontecer também, porque lá no gabinete a gente atende os advogados pessoalmente, administra a sua equipe, né? E, em parte, a gente faz isso remotamente. Então, é como o mundo funciona hoje em dia, né? Tem um desgaste, mas, por enquanto, está dando certo. A gente tem gente que escuta nosso programa aqui de todo tipo de categoria. E o que faz um juiz e um desembargador para o pessoal aí que está nos assistindo, para eles entenderem, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, o que é a justiça? Como é que a justiça funciona? Então a gente escuta muito isso, né? Como é o que tem na cabeça do juiz para ele julgar, né? Então, explica aí pro pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo aí,
O que se passa na cabeça do juiz, doutor? Olha, primeiro, o juiz é gente como a gente, né? Uma pessoa que está com essa incumbência que normalmente não é nada fácil, de não apenas dar palpite ou opinião na vida das outras pessoas, mas com o poder de decidir algo sobre a vida das outras pessoas. Então isso tem que ser encarado com uma responsabilidade, porque é muito sério. O desembargador, ele é também um juiz. Qual que é a distinção das duas funções, a distinção básica? Quando você é juiz de primeiro grau, você recebe os problemas na forma de ações para serem solucionados em primeira mão. Então, tem 2, 3 ou mais pessoas que estão discutindo a respeito de um determinado assunto na esfera penal, quando às vezes é o Ministério Público que está acusando alguém da prática de um crime, ou na esfera civil, na família, o casal disputando sobre divórcio, guarda de filhos, enfim, são inúmeros os litígios. Então você recebe em primeira mão, você ouve as partes, permite que elas consigam te convencer de quem está certo, quem está errado, mediante as manifestações dos advogados, as provas que elas têm para produzir, sejam documentos, sejam depoimentos, e você toma uma decisão que precisa ser bem esclarecida, explicada. Você diz por que entendeu que A está certo e B está errado e quais são as consequências legais disso, de acordo com o que te pediram. O desembargador poderia ser chamado como um juiz dos juízes, porque a nossa principal atividade é decidir se o juiz de primeiro grau decidiu certo ou errado. Então, desta primeira decisão, as partes têm direito de recorrer. Se elas ficaram insatisfeitas, inconformadas, elas dizem assim, eu acho que o que passou na cabeça desse juiz não tem nada a ver, a explicação que ele deu não é satisfatória, não está de acordo com a lei, não fez justiça esse caso, eu vou exercer o meu direito de recurso, que também é constitucional. Sim. Então, recorro para quem? Para outros juízes, porque a prestação da justiça é o monopólio do Estado na figura do Poder Judiciário. E esses outros juízes compõem um tribunal, uma corte de revisão, ou uma corte de apelação, como antigamente se chamava, né, no direito italiano. Então, eu sou um dos componentes desta corte, do Tribunal de Justiça do Paraná. Então, eu atuo com outros 4 desembargadores, nós somos um grupo de 5, que se chama Câmara, em outros estados se chama Turma, e nós analisamos esses recursos, revisamos a decisão dos juízes sobre o tema, dentro daquilo que estão dizendo que o juiz não andou bem, não fez a justiça aquele caso concreto. Então, aí nós decidimos se mantemos a decisão do juiz, se anulamos a decisão do juiz ou se a modificamos para alguma coisa. Então, esse é o trabalho que eu exerço na atualidade. E essas câmaras ou turmas, elas têm áreas de competência. Tem Câmara Criminal, tem Câmara de Família, tem Câmara da Infância, assim tributário, como são os juizados, né? Assim como é no primeiro grau. Tá. A minha Câmara hoje, a competência principal é do direito imobiliário. Eu decido, em boa parte, 80% do meu trabalho é sobre negócios de compra e venda, de loteamento, incorporação, construção civil e compra e venda de terrenos urbanos, rurais, enfim. Que atinge uma grande mazela da população, principalmente, acho que em casos assim de que existia muito nos anos 80, 90, o cara comprou, aí tem até um caso próximo a gente aqui, que o cara comprou um terreno, aí o cartório errou e fez um negócio assim, aí tá numa discussão de 20, 30 anos. Tem todo tipo de rolo que você pode imaginar, porque tem contratos e contratos, você vê só no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, aí isso daí já é uma enormidade, né? E o tribunal, ele pega as demandas do estado inteiro. Então, nós recebemos lá os recursos de todas as cidades e comarcas. Inclusive essas questões de defeitos construtivos, tudo isso é que é na sua turma, na sua Câmara. No começo as câmaras foram instaladas quando eu fui para o tribunal, lá no final de 2022, porque começaram a ter muitos recursos nessa matéria e o tribunal entendeu que precisava ter uma especialização. Ele criou 2 câmaras, que é a 19ª e a 20ª civil. Eu estou na 20ª. No começo até entendíamos que não, alguns entendiam que não e eu que sim, né? Que vícios construtivos seriam das câmaras de responsabilidade civil.
Mas isso foi pacificado, dizendo que se a raiz da aquisição está num contrato de compra e venda, né, ainda que tenha sido diretamente com a Caixa Econômica, por exemplo, que fez a alienação fiduciária e a empresa só construiu, nós que deveríamos decidir. Então, vistos construtivos também está lá com a gente. E essa questão... Por favor, Aproveita. Aqui é entrevistado e entrevistador, é simultâneo. Deixar o papo em dia. Essa questão dos vistos consultivos, quando é financiado pela Caixa Econômica, não cria um problema de competência aí? Então, às vezes cria, porque a Caixa é uma instituição federal. E então tem que ver se a reclamação que está sendo apresentada é em relação à instituição financeira ou não. Tem algumas situações em que as instituições financeiras elas atuam como gestoras e fiscalizadoras das obras. E outras em que apenas elas emprestam o valor para que seja edificado. Nas moradias de mais baixa renda, que o governo federal, em parceria com os governos municipais, atua, normalmente acontece assim. O fundo é liberado, e daí o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, que são os bancos oficiais, elas são as responsáveis pela contratação da construtora e liberação das verbas dessas construtoras conforme as obras avançam. Nesses casos, há um interesse federal, né? E vai depender, Ricardo, do pedido que a parte está feita. Muita gente estava indo... de primeiro grau também. Isso, muita gente estava indo pedindo o seguinte, eu quero que conserte. Se é para consertar, você tem que demandar contra a Caixa e lá na Justiça Federal. O que os advogados, né? Os advogados sempre acham uma saída. O que os advogados passaram a fazer? Não, eu quero que indenize. Eu quero que quem indenize? A construtora que fez mal feito. E daí, então, isso tem ficado só na Justiça Estadual, quando o pleito é só indenizatório contra a construtora, baseado no Código de Defesa do Consumidor. Que ainda que ela tenha sido contratada pelo banco, o destinatário final da casa era o consumidor adquirente. Então... E no caso da rescisão do contrato desse? Não. Daí se rescindir a alienação fiduciária ou coisa e tal, daí tem que ser a Justiça Federal, né? E me diz uma coisa, para o pessoal ficar, digamos assim... Esperto. Porque essa é uma questão recorrente. Sim. Né? Uma questão recorrente. Quem que vai decidir quem é competente? Essa é uma grande questão, né? Sem dúvida nenhuma, né? Só para explicar que competência não é que o cara seja burro ou inteligente, o cara é competente ou incompetente. Né? Mas é meio que em qual tribunal entrar, isso? Qual o caminho que deve ser ingressado? Porque, a rigor, as leis precisam determinar, Rogério, de antemão, antecipadamente, quais são os juízes e os tribunais que tem essa competência para decidir sobre essa ou aquela matéria, para a parte também não poder escolher perante qual juiz e tal. Mas nem sempre as coisas ficam tão claras assim quando os problemas surgem, né? Então tem uma regra do direito alemão, competência, lá que quem só pode dizer por último quem de fato é competente é aquele órgão, né? Então nesse caso é a Justiça Federal que tem a última palavra, né? Num caso de dúvida entre um juiz estadual e um juiz federal ou um tribunal estadual e um tribunal federal, quem decide, se encaminha para a Justiça Federal. Se a Justiça Federal falar é aqui, fica lá. Se disser é com vocês, fica na Justiça Estadual. Funciona assim. E isso está correndo prazo. Pode passar algum tempo. Por exemplo, tem uma situação muito interessante, inclusive aqui no escritório, que aconteceu isso. Nós entramos uma ação na Justiça Federal, dessa que é a minha casa mesmo. E a Justiça Federal se deu por incompetente. Foi para a Justiça Comum. Aí, processado toda a instrução, aquela coisa toda, o juiz deu uma sentença, certo? A Caixa Econômica apelou, dizendo que na sentença do juiz ele entrava, na sentença de primeiro lugar na Justiça Comum, ele entrava nas questões da Caixa Econômica no caso do financiamento. E aí se considerou incompetente, acabou anulando a sentença e remetendo para a Justiça Federal.
Isso já se fala, passaram-se já 8 anos. Mas foi pro STJ dessa? Não, foi para a Justiça Federal. Vai mandar para a Justiça Federal. Porque agora o que vai acontecer? Se o juiz federal se der por incompetente, ele vai ver o conflito de competência, vai para o STJ. Daí vai pro STJ, né? Então, nesse caso, na sentença da Justiça Comum é que surgiu, digamos assim, a área de interferência no interesse da Caixa Econômica. Tem que ver muito a questão do que está se requerendo e quais são as consequências disso, né? São os detalhes e as sutilezas do caso que interferem muito. Então, você não pode ultrapassar aquilo que a legislação te permite como juiz. E, basicamente, a atuação do juiz ela está limitada por 2 coisas. A primeira coisa é o pedido que as partes fazem para ele. Eu quero isso. Sim. Se ela disser que é isso, o juiz não pode dar outra coisa no lugar. Entendi. Se ela pede 100 mil reais, o juiz não pode condenar a 150 mil. Ele está limitado ao pedido. E a outra limitação é a limitação da competência. Né? Eu não tenho autoridade concedida pelo Estado para resolver esse tipo de situação. Essa autoridade foi dada a outro ramo do Poder Judiciário. Então é preciso estar atento a isso. E esse tipo de decisão, por exemplo, do ponto de vista do advogado, ela se torna inconveniente em se recorrer. Porque quem vai ter que decidir isso é a Justiça Federal, nesse caso, ou então o STJ. Enquanto isso não for decidido, não se tem o juiz competente para decidir a matéria. Fica naquele lá. Mas quem está certo e quem está errado? Não, primeiro eles estão vendo quem que pode dizer quem está certo e está errado. Depois que eles resolverem isso... É processual. Não é um assunto material do mérito, é uma questão processual. O cara encontrou uma brecha. Uma brecha não, uma falha. É que é o seguinte, quando tem uma sentença, a sentença toma o lugar da vontade das partes. Não são elas que conseguiram por si mesmas resolver o problema delas. Por isso que elas foram a juízo. Quando vem a sentença, e daí não cabe mais recurso, a decisão é goela abaixo. Ou seja, o que o juiz determinou tem que ser cumprido. Né? Cumpra-se a sentença. E para isso ser válido, ele precisa observar regras de que o processo tem que andar do jeito que a lei estabeleceu que ele ande, nas suas etapas. E a primeira regra é a do juiz natural, que ele tem que ser julgado pelo juiz competente. Sim. Então, o processo pode até estar bonitinho, ele andou durante anos, tem várias fases, tudo mais, como o Ricardo falou, mas você fala assim, não, mas o juiz não tinha competência para decidir isso. Isso aqui não vale nada, é nulo. E daí alguém lá na frente... mediante uma provocação, a própria justiça vai falar, realmente, não nos demos conta antes que isso aqui estava inválido. Vamos anular tudo e começar do zero. Mas aí não há uma celeridade, porque aí perde. O advogado perde, o réu perde, todo mundo acaba perdendo nessa. Com certeza. E a parte ela não tem como recorrer. Porque, a verdade, o poder jurisdicional, que é único, ele tem que decidir quem é o juiz que é o competente para decidir aqui. Mas isso não entra numa lista de prioridade, por exemplo. Já que nós erramos aqui, a justiça fala assim, tô falando com um português bem de publicitário. Me peça perdão se eu tô pedindo perdão já antecipadamente, caso eu fale alguma besteira. Não me prenda. Mas assim, não seria o ideal a justiça falar assim, viu? A justiça errou, então, viu, atende lá no topo da fila, atende esse aqui pra mim, porque o réu lá na ponta tem uma família passando por uma necessidade, tá esperando essa decisão. Você tá criando uma nova tese jurídica de responsabilização por dano moral pela justiça, cara. Não, mas vamos tentar posicionar o pessoal que tá nos assistindo com um caso que tá na mídia aí. Que é a questão do 8 de janeiro, que está sendo julgado lá por uma das turmas criminais do Supremo Tribunal Federal. Lá no Supremo, também, embora sejam 11 ministros, eles estão divididos em turmas, exatamente como no tribunal. Perfeito. Lá, pelo menos isso está sendo explorado pelos advogados das pessoas que estão sendo acusadas, né, dos atos de derrogação violenta do Estado Democrático de Direito. Os advogados estão trabalhando como uma das primeiras teses a questão da competência. Qual é uma delas? Não deveria ser o Supremo que está julgando isso. Isso deveria estar sendo processado perante juízes federais de primeiro grau.
Esse é um ponto. Eu sei o juiz natural, né? O juiz natural não é o Supremo. É o juiz federal lá de Brasília, os juízes federais de Brasília, com competência na área criminal. Outra tese da defesa: se for julgado no Supremo, não deveria estar sendo julgado na turma. Deveria estar sendo julgado no pleno. Aí outra tese: olha, pessoas que tinham mandato, mas que não têm mais, não podem ser julgadas no Supremo, ainda que a época do fato tivesse mandato. Foro privilegiado. Sim. Então, essa é uma das discussões. Né? A questão da Lava Jato também. Muita coisa foi mudada do que foi decidido nos processos da Lava Jato por questão de competência. Porque a 13ª Vara Federal de Curitiba, à época o juiz era o Sérgio Moro, naqueles casos da Petrobras, foi pegando o processo e falando: não, isso daqui tem conexão, isso daqui tem uma pertinência com o caso original, vamos juntando. E de 1 ou 2 ou 3 processos, virou um monte de processos. De coisas do estado de Minas, de coisas do estado de São Paulo. E lá na frente falava: viu, não tinha a conexão suficiente para que esses processos tramitassem em Curitiba. Então vamos anular. E aqui não entramos nem na questão da suspeição ou não do Moro. Sim. Daí é outra coisa, que tem a ver com a imparcialidade do juiz, que é outra regra de ouro para a prestação da justiça. Mas me parece... Para ver que é atual o negócio. Me parece que não é nem claro nem para a justiça muitas coisas. Imagina para a população o quanto isso é confuso, né? Por isso que às vezes eu tô peticionando lá e eu olho assim: cara, como é que o juiz vai julgar ele? Cara, coitado desse juiz. Se eu fosse juiz, como é que eu ia julgar isso aqui, cara? Mas tá na função do advogado. E aí tem outra coisa, tem negócio de pedido, né? Como o doutor Rosaldo falou, é a questão de saber pedir, de certa forma, né? Lembrei de uma piada de um cara que foi lá em Portugal. E aí ele chegou lá e pediu um pastel, né? Aí o cara lá trouxe o pastel pra ele e tal. Aí ele comeu o pastel, assim, mas esse pastel tá frio. Aí o cara falou assim: pedistes mal. Tinha que ter pedido quente, né? Um pastel quente, só pediu o pastel. Simplificou. Pedistes mal. Pediu mal. Eu tenho uma... Deixa eu perguntar pra... Assim, ó. Vou fazer uma abertura aqui. Dr. Ricardo, conheço, um cara que teve sucesso como advogado, já teve vários processos, várias vitórias e tudo mais. Tem muitas derrotas também, mas acontece, é da vida. E um desembargador. Eu queria assim, ó, pegar a parte de vocês quando vocês estavam lá na academia, pensando lá na academia que vocês estavam. Como é que é a decisão? Até pro estudante de direito que tá assistindo agora, como é que eu decido se eu vou seguir uma carreira como um advogado tradicional? Que eu tô falando tradicional é advogado de carreira, é assim que chama? Advogado de carreira, militante, advogado militante, né? Militante. Vamos falar de atividade de militância. Mas como um advogado ou não, eu vou para uma carreira pública, vamos dizer assim. Eu vou ser juiz, vou ser desembargador, vou ser promotor. Como é que é isso? Né? Eu queria ouvir de vocês dois, assim. Como é que vocês decidiram sobre isso e como é que vocês acreditam que as pessoas decidam? Eu vou deixar o Ricardo responder primeiro, porque o Ricardo é engenheiro civil também. Na época que nós éramos acadêmicos, ele exercia profissionalmente essa atividade. E que depois, aos poucos, né, o Ricardo foi e ficou na advocacia, né? Na verdade é o seguinte, isso também depende muito da característica pessoal, né, de cada um. No meu caso, especialmente, eu nunca pensei em ser advogado. Isso nunca tinha imaginado isso. Mas a vida é muito dinâmica. E a gente, quando entra na universidade, a gente entra muito jovem. Né? Até com 17 anos, fui fazer a escola de engenharia. E fiz, uma coisa que eu gostava e tal. Só que quando você sai da escola de engenharia, quando eu saí na época, o Brasil passava por uma recessão. Problemas de mercado, situações difíceis e tal. Mas naquela época eu também trabalhava no Banco do Brasil, era funcionário do Banco do Brasil, tinha passado no concurso, tinha assumido e tal. E eu vim de Curitiba para cá, para Cascavel, e o meu pai era advogado, né? O pai advogado do Banco do Brasil, e gostava da advocacia, era um apaixonado e tal. E eu comecei a trabalhar ali com ele, numa sala, ele me cedeu uma sala, botei minhas pranchetas, mostrou lá, entendeu? E comecei a conviver
com o cotidiano ali do direito, né? E eu comecei a perceber que eu ia tá tendo muito problema trabalhista, problema de contrato e tal, que eu não estava preparado para enfrentar essas coisas da prática, né, do comércio. Então, depois de algum tempo, eu fiz algumas perícias também de engenharia, alguns processos dele lá e tal, e comecei a me familiarizar. E comecei a perceber o seguinte, que a advocacia era uma atividade técnica, digamos assim, que você pode desenvolver com o teu intelecto e com o teu estudo. Você não precisa de laboratório, você não precisa de um arcabouço tecnológico, entendeu? E, principalmente, você pode trabalhar sozinho. Você não precisa de ter empregado, gente. A não ser que você queira montar uma advocacia empresarial, criar um negócio da advocacia, que não era essa a minha pretensão. E eu comecei a resolvi fazer direito. Foi quando só tinha direito na época em Umuarama, né? Daí eu fiz o vestibular lá. Nós nos conhecemos lá. Nos conhecemos lá. E daí eu consegui uma transferência do Banco do Brasil para Umuarama. E lá eu comecei a ser estudante de direito, trabalhar no banco. E ser engenheiro lá. Fiz várias rodas lá e tal. Mas eu acho o seguinte, a advocacia daquela época é muito diferente da advocacia da presente época. É muito diferente. Então, o trabalho da advocacia na época era um trabalho mais artesanal. Era um trabalho assim mais... O advogado tinha tempo de estudar, criar teses e tal, e estudar a matéria, entende? E hoje não, hoje pela essa massificação, com esse banco de dados, de petições que tem na internet, isso virou um certo forma um commodity. E outra coisa, né, Ricardo? Quando nós fizemos a faculdade, para vocês terem uma ideia, tinham, se eu não estou enganado, 8 faculdades de Direito no estado do Paraná. Tinha a Federal em Curitiba, a PUC de Curitiba e a Faculdade de Direito de Curitiba lá. 3 na capital. UEL, Londrina, UEM, Maringá, o EPG, Ponta Grossa, lá do Norte Velho, não é Paranavaí, me fugiu agora o nome da cidade, e Umuarama. Sim. Eram 2 particulares só. Quer dizer, de Cascavel numa linha para baixo não tinha nada. Não tinha nada. Tanto é que eu viajava, o Rosaldo morava em Alto Piquiri, né? Sim. Que é pertinho de Umuarama. Mas eu viajava todo dia 180 km. Entendeu? Para fazer a faculdade. E a nossa turma era de 100 alunos e acho que tinha 20 ou 15 que moravam em Umuarama. Sim, o resto de fora. Tudo de fora. E tinha o Jareta, que mora em Francisco Beltrão. Francisco Beltrão, ele viajava de Francisco Beltrão até Umuarama para fazer todos a os faculdade. dias. Todos os dias. Nossa. Por isso que Mas, tinha uns- mas eu não fui para a advocacia, respondendo a sua pergunta, porque assim, meu pai era tabelião em Alto Piquiri. Aham. E embora o serviço do tabelionato sejam tabelados e tudo mais, sempre tinha algum serviço extra que o cliente requeria e tal. E eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, ajudando os meus pais no cartório. E ali pelos 16, quando eu entrei na faculdade ainda mais, muita coisa eu que fazia. Só que chegava na hora de pagar, e eu cobrava, o cara dava aquela chorada. Eu falava, não, meu senhor, o preço é tabelado, é esse mesmo e tal. Chama o teu pai. meu pai era o tabelião. Aí o meu pai, claro que meu pai que assinava a escritura, tudo bem. Mas daí o meu pai dava o desconto no meu serviço. E daí eu falei, olha, eu como advogado acho que eu vou ter uma dificuldade, porque o cara não vai valorizar o meu trabalho, vai não sei o quê, e eu vou ficar sem cliente. Quer saber? Eu acho que eu vou partir para a carreira pública, né? Porque o advogado, aí do ponto de vista mais profundo, ele tem um compromisso com o cliente, uma vez que ele aceite a causa. Claro que ele pode dizer, olha, nessa área eu não atuo, ou para esse tipo de negócio ou problema eu não quero participar, ele pode declinar. Mas uma vez que ele aceite a causa, ele tem um compromisso de fazer o melhor possível para benefício do seu cliente. É como um médico que aceita um paciente. Vai ser preciso dedicação, né? E
aí tem os limites ou as barreiras da eticidade, da moralidade que não devem ser transpostos, o que infelizmente nem sempre acontece. Porque é possível você defender dentro dos princípios legais, eticamente, qualquer causa, Sim. sendo fiel ao teu cliente. Fala assim, ó, eu não vou cometer nenhuma ilicitude, não vou inventar moda, não vou mentir para o juiz, por exemplo, né? Mas eu vou te defender com unhas e dentes. Não vou levar com litigância de má fé. Não vou ser litigante e tal, né? Enquanto que o juiz, ele já tem o compromisso com a justiça. Não que o advogado não tenha, porque a Constituição diz que ele é indispensável à administração da justiça. Só que o advogado tem um lado, enquanto o juiz não. Então, é muito comum na minha atividade, principalmente quando você está no primeiro grau, onde o processo vai evoluindo sob as tuas vistas, que você começa falando assim, eu acho que o cara está certo. Daí vem o outro e fala assim, eu acho que ele não está tão certo assim. Eu acho que talvez seja o outro. E você vai mudando, porque as coisas vão sendo acrescentadas. Por isso que é possível que, se você entregar autos prontos, fechados, para 4 ou 5 juízes, fala, decida, no final você vai ter decisões que podem ser parecidas, mas vão ter as diferenças. E porque é de cada ser humano. Fizeram todos faculdade de Direito, passaram todos os mesmos concursos, leram as mesmas peças do processo, só que na hora de elaborar esse raciocínio sobre o que é certo ou errado, justo ou injusto, podem ocorrer diferenças. Inclusive tem um autor, acho que não sei se é italiano, esqueci o nome dele, talvez até seja o Calamandrei, que ele sinta a verdade, o que se busca é a verdade, do ponto de vista do poder jurisdicional. Só que a verdade é o conceito absoluto. A questão é que, no processo, o que se demonstra, o que se espelha, são pontos de vista da verdade. Entende? Então, com base nesses pontos de vista, é que se pode pode se estabelecer uma área de verdade em torno daquela situação. E o problema está no fato. Se o fato ele é confirmado, aí tem as consequências jurídicas. As consequências jurídicas podem estar certas, podem estar erradas. Depende da aplicação do direito ao caso concreto. Essa é uma função do Poder Jurisdicional com o sistema de revisão, em um caso dos tribunais superiores. Aí, então. E essas decisões, às vezes, dependem também da postura do juiz. Esse Calamandrei mesmo, que nesse livro dele, ele conta uma situação que eles foram para o tribunal, numa das câmaras lá, e eles perderam lá a ação. Na saída, o cliente disse assim, doutor, nós erramos de tese, porque se nós tivéssemos havido tais e tais situações, talvez nós tivéssemos sido os vencedores. Eu falei, não, mas senhor, nós não erramos de tese. Nós erramos foi de porta. Na outra porta ali. Se a competência tivesse ido para outro juiz. teria sido diferente. É isso aí. Bom, são coisas assim. Nesse sentido, a advocacia ela é, digamos, penosa. Porque tem coisas que estão pacificadas, situações que estão pacificadas hoje, e você coloca toda a tua tese, o teu trabalho em cima da pacificação dos tribunais superiores, e daqui a 10 anos, quando chegar lá nos tribunais superiores, mudaram os juízes, mudaram as composições e mudaram os entendimentos. E aquilo que você pediu aqui na saída, vamos dizer assim, né? Já mudou. Inclusive agora está tendo uma discussão forte no STF sobre pejotização, né? Parece que eles vão decidir e isso vai... Olha o reflexo disso pro Brasil todo, cara. Isso está indo contra até a reforma, né? Trabalhista, né? Não, a favor da reforma. Então, Vamos ver o que eles vão decidir, né? Sim, a pejotização foi produzida na reforma indiscutivelmente. Sim. Os tribunais do trabalho estão anulando as relações de pejotização e vinculando... Estão desconsiderando a pejotização e falam assim, não, SLT. E aí o STF, muita coisa está subindo para o STF e alguns ministros estão mantendo. Porque passo de para Mas eu lembro que teve alguém que falou isso para mim à época e falou... Isso aí vai demorar 10 anos para a justiça se entender como é que vai funcionar esse negócio da reforma trabalhista aí. Exatamente. Porque essa é uma outra questão da advocacia.
O cliente, ele vem e te pergunta para o advogado assim, doutor, eu posso fazer isso aqui, tá certo? Como é que eu vou dizer se tá certo? Depende. No caso de trabalhista, por exemplo... Temos boas chances. Ou não. No caso de trabalhista, por exemplo, vai dizer, olha, isso é tudo muito novo. Isso vai levar anos para que se consolide entendimento a respeito disso. E nesse caminho, existe ainda não somente aspectos jurídicos, existem os aspectos ideológicos, os aspectos de formação de quem vai decidir isso, né? De uma série de interesses, né? Por exemplo, essa questão da prejudicialização tem um aspecto econômico. Sim. Qual que é o aspecto econômico? Para o empreendedor tem um aspecto econômico e também para a Previdência tem um aspecto econômico. Perfeito. Alguém vai ter que decidir, você tem que ser lá em cima para decidir. No final das contas, o Estado é sócio dos dois, né? Do Exato. empregador e do empregado. Exatamente. Isso aí. E uma coisa que a gente vê muito, assim, em relação do direito, né? Essa relação de que não existe hierarquia entre advogado e juiz, etc, né? Mas a gente vê ali muitas vezes no, digamos assim, no pega pra capar ali na audiência e tal. Como é que vocês enxergam essa relação do advogado e do juiz? Porque o juiz, ele preside a audiência, né? Ele, digamos assim, ele coordena o processo, né? Só que não existe hierarquia. Então, até que ponto... Como é que... É uma relação, de certa forma, bastante frágil essa, né? Olha, eu acho que... Só perguntas polêmicas. Não. Eu acho que os papéis, eles estão muito bem definidos, o que cada um faz ou o que deve fazer em relação aos atos processuais que compõem o processo. Não tem processo só com o juiz, não tem processo só com o advogado. É preciso que eles participem. Em alguns também não tem processo válido sem o Ministério Público. Então, todos são agentes, né, do Estado, ainda que o advogado exerça uma carreira particular, como eu disse, constitucionalmente ele é indispensável à administração da justiça, para que o processo aconteça, né? E, para isso, há os deveres de urbanidade, de trato, ou seja, que cada um não apenas exerça seu papel adequadamente, como reconheça o exercício do papel do outro, para que o processo, né? É uma postura ética. Postura ética. Então, na maioria dos casos, quando alguém não tem um gênio um pouco mais inflado ou se pega com picuinha, é que os problemas acontecem. Isso é da pessoa. Não é de como as funções elas foram planejadas e elas são feitas para acontecer. Eu, particularmente, em 34 anos de carreira que eu vou fazer... Olha, dá para contar nos dedos de uma mão, eu acho, os incidentes, assim, com advogados, por causa de uma altercação ou outra coisa. O que é importante, para evitar qualquer coisa, é que não se queira o juiz fazer valer nada no grito e nem o advogado ganhar no grito. Você está exercendo uma atividade técnica, precisa ser dentro dessa técnica. Então, é indispensável que ambos conheçam bem o processo no qual estão trabalhando, né? Porque se você chega desinformado ali, é mais uma audiência tal, aí você, né? Então, você tem que estudar o caso, estar lá seguro do que está fazendo. Agora, Ricardo, as diferenças de entendimento sempre vão estar existindo, porque o advogado requer uma coisa, o juiz vai dizer não, isso daí não dá. Não, mas eu protesto, não me conformo. Doutor, recorra, tem um caminho legal. Registra aí na ata, registro. Tudo bem, não tem problema, o senhor tem direito e tal. Não tem que levar pro pessoal. No tribunal, a experiência, de repente, de alguns juízes é mais no tribunal, quando eles chegam lá, do que na carreira. Eu não estou sentindo tanto essa diferença, porque eu era um juiz que, tanto quando fui criminal quanto civil, decidia muita coisa em audiência. Que é o tipo, você dá adesão na cara, não apenas do advogado, mas da parte que ele representa, né? Então, fiz muito isso. Então, ela vem lá, olha, terminamos a audiência, eu vou dar a sentença agora, vou ditar. Na época, a gente digitava pro datilógrafo ou pro digitador ainda, né? Hoje tem um programa que você vai falando, ele digita sozinho, né? O computador. É uma beleza. Só tem que colocar as vírgulas e os pontos depois. Mas lá no tribunal, então, os advogados se inscrevem para sustentar,
os seus recursos, eles têm um tempo de fala para tentar convencer os desembargadores lá que a sentença tem que ser mantida, ela tem que ser mudada. E daí, na sequência, a gente vota, né? E é um diálogo. Muitas vezes a gente fala assim como estamos conversando aqui. Não vou pegar a minha decisão e ler toda ela lá. Eu falo, olha, doutor, o senhor está dizendo isso aqui, no meu entendimento, não seguiu nessa mesma linha por tais motivos, então não estou acatando o seu recurso. Depois ele tem acesso ao voto inteiro e daí ele vai ver o que ele faz daí, né? Mas eu acho também nesse aspecto aí que você perguntou, isso depende muito da postura do juiz na audiência. Se o juiz ele tiver uma postura, digamos assim, humana, no sentido de respeitar a parte, respeitar o advogado, as testemunhas e tal, as coisas transcorrem normalmente. Né? Não existe, porque normalmente quando dá essas confusões é porque o juiz ele não se preparou para aquela audiência, entendeu? Ele não conseguiu fazer o meio campo ali para as pessoas se sentirem à vontade, especialmente as testemunhas. Porque as testemunhas normalmente são pessoas que elas estão fora desse âmbito, fora desse ambiente judicial. Elas vão lá temerosas. O juiz que tem condições de colocar as testemunhas, digamos assim, à vontade e tal, consegue colher delas o relato de fatos que são muitas vezes essenciais por causa desse ambiente, que é um ambiente mais, digamos assim, descontraído. Não precisa retirar nada da autoridade do ato, que é um ato solene, sim, processualmente, mas o que o Ricardo está falando é da questão da empatia, porque você recebe pessoa de toda, né? Pessoas que não sabem ler e escrever. Às vezes, hoje, no Brasil, é mais comum, aí você recebe pessoas estrangeiras que, eventualmente, estão no Brasil e são testemunhas de algum fato relevante, como temos bastante venezuelanos, haitianos, enfim, você tem que... E mesmo para quem tem um pouco mais, não é o tal do dia na corte, né? Sim. Alguém escreveu lá atrás que todos teriam seu dia na corte, de um jeito ou de outro, como parte ou como, né? E no Brasil isso acho que já virou realidade, porque o que tem de processo, meu Deus do céu. Né? Mas é um dia que a pessoa tá ali, puxa vida, e agora? Você brincou aqui, né? Ninguém vai te prender, mas às vezes a pessoa vai lá no fórum para uma audiência qualquer e fala, mas será que se eu fizer alguma coisa errada vão me prender, né? Deixa eu ver como é que eu vou pegar água no bebedouro. Se eu pegar errado, os caras vão me prender. Deixa eu contar só uma curiosidade. Eu fiz parte do júri popular por umas 4, 5 vezes. Isso que você falou é bem real. Se vocês dois falaram, é bem real, assim, porque eu lembro que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Você chega antes, tal, aí, antes da seleção, né? Você tá lá esperando, assim, pra ver quem que vai selecionar, pra ver se você tem que ir pra bancada, não sei se é assim que chama, né? O corpo de sentença. O corpo de sentença, você vai pro corpo de sentença ou não. E eu lembro que assim, ó, tava lá o juiz, o promotor, os advogados tomando cafezinho assim. Depois chega na hora, o negócio, você fala assim, eu quero saudar o juiz, o promotor, mas eu quero dizer que o promotor tá equivocado. E eu olho aquilo, é muito teatral, né? Pra quem nunca foi, né? O júri, ele é muito teatral, né? Assim, é bastante teatral e tal, mas assim, eu achei... E eu quando eu olhei, eu falei assim, mas peraí, tava tomando cafezinho. Não, e quando termina... Pois é, doutor, tá tomando cafezinho de novo. Porque no júri eles têm que convencer os jurados que representam a população. Então o argumento não precisa ser tão técnico assim, né? Ele não é o juiz togado que eles estão tentando convencer. Viu? Bem, só acrescentar isso, voltando ao que eu ia dizer, acabei esquecendo, em relação à advocacia, que o Oswaldo falou que o advogado tem o compromisso com a defesa do cliente, por mais dificultoso que isso possa parecer, né? E especialmente na esfera criminal, né? Se o juiz entender que o réu está sendo mal defendido, o juiz tem a obrigação de destituir o advogado. Sim. Nossa, que traumático isso deve ser, hein? Sabe? Mas essa é uma realidade. Então, porque o que se busca ali é a verdade real acerca daqueles fatos. Sim, perfeito. Né? Segundo aquelas visões pontos de vista da verdade que nós vamos falar. Né? Me lembrou
Me lembrou do começo da carreira. Eu era juiz criminal aqui em Corbélia. E tinha um advogado já avançado em idade, na época, faleceu, faz muitos anos. E não tinha, na época... Você assumiu em Corbélia, né? Como titular foi a minha primeira comarca lá. Cheguei em setembro de 91. Aí não tinha defensoria pública, eram poucos advogados, ali em Corbélia era uma meia dúzia de advogados, se tanto. E esse advogado que eu me refiro nem era dali. Então, os réus pobres no crime, o que nós fazíamos? A gente contava com a ajuda dos advogados para aceitar serem defensores dativos, que não ganhavam nada para isso. Hoje o Estado paga, hoje não, há alguns anos. Né? Então, hoje o juiz nomeia, tem um valor, tem uma tabela, o advogado paga, o Estado paga e paga rápido, porque ele não tem defensores públicos para atender todo o Estado. Mas na época não, isso era gratuito. E os advogados, na maioria, entendiam como munos da profissão. Sim. E como eu era juiz de tudo lá em Corbélia, na época eu falava também, olha, se não me ajudar como dativo no crime, o teu processo no civil não anda. Daí eu, não, vamos ajudar e tal. Você tinha que usar de algum artifício ali, né? Mas esse advogado, então, recém-chegado, eu vi a lista dos advogados, nomeei para fazer a defesa dativa. Aí ele manda, o advogado antes fazia uma defesa prévia, né? Hoje mudou um pouco o rito, mas ainda tem. Ele vê assim, não, parece que o promotor tá certo na denúncia. Vai acabar logo com isso. Eu peço a pena mínima. Isso no começo do processo, tá aí. Daí eu falei, bom, eu fiz o que o Ricardo falou, não, mas esse aqui eu não nomeio mais e destituo, nomeio, porque daí o réu fica indefeso. Então o advogado não pode ter no crime essa postura. Que coisa, né? Mas tem algumas situações que você olha assim, você vai fazer o quê, né? Que maravilha. Meu Deus, é tirar a lei de pedra, né? Porque... Eu lembro que, eu acho que foi a primeira vez que eu fui corpo de sentença, aconteceu uma situação parecida, mas o promotor falou assim, não, o cara tá aí 30 anos de processo, aí ele falou lá o artigo, sei lá o que era, e falou assim, ele já pagou, porque 30 anos esperando sair uma decisão já é um sacrifício para esse, e o promotor falou assim, eu peço que seja absolvido. Aí o advogado de defesa assim, e agora? Eu vim com o Não, texto eu vim aqui para discutir, eu quero debater. assim, eu agradeço o promotor. Ele ficou perdido, cara. Olhou pro juiz, e agora o que eu faço? Não, mas aí que tá a diferença. Porque o advogado não pode pedir a condenação, né? A não ser com uma tese alternativa de um crime mais leve e tal. Agora, o promotor, por isso ser um promotor de justiça, ele não precisa ser não deve ser o acusador, só por acusador. Hoje se discute muito nesse novo direito penal e processual, tem alguns autores no país, que o promotor não deve ir só atrás de provas que sirvam para acusar, mas também de provas que sirvam para absolver. Sim. Ele está tentando promover a justiça. Então acontece, terminou o processo, o promotor viu que o acervo de provas não gera uma convicção capaz de falar que a pessoa tem que ser condenada. Sim. Então, absolvo. E essa decisão, vamos voltar lá para o caso, né? Não quero polemizar, mas eu quero exemplificar. Sim. Da senhora lá que pegou 14, 15 anos no Supremo, que é a questão do batom, lá na estátua da Justiça. Quais são os atos que ela praticou para que eles possam ser penalizados? E o Ricardo falou disso aí. Você precisa ter a prova do fato para você estabelecer se ele é um delito típico e daí, então, tem a pena respectiva. E daí a discussão lá é essa. Não, tem prova suficiente que ela praticou A, B, C, D. Então, cada um desses é um crime isolado. Por isso tem uma pena maior. Aí tem outros que falam assim, não, a prova que tem nos autos só demonstra que ela praticou B. E ela, então, tem que receber só esta pena. Então essa é a discussão. Entendi. Alguns desafios para a justiça. Inteligência artificial, doutor. Pois é, né? A inteligência artificial, ela pode ajudar, mas ela tem que ser bem monitorada e fiscalizada, né? Ela é um instrumento.
Eu fiquei até um tempo atrás, o ministro Barroso esteve em Curitiba, já como presidente do STF, fez uma palestra com os juízes lá, e ele falou sobre esse tema. E daí eu conversei, na época, com o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Frederico Mendes Júnior. Falei, cara, eu tenho uma ideia, eu queria ter falado para o ministro e não deu tempo, tinha muita gente e tal. Não, uma hora a gente vai lá e expõe. E tá nesse pé até hoje, isso já tem quase um ano. Ministro Barroso, se estiver escutando, é para você. Mas o que eu pensei em usar a inteligência artificial, e ela já vem sendo usada para isso, é o seguinte: as decisões judiciais no Brasil, elas precisam ser fundamentadas, Rogério. Então, cada questão discutida no processo e que está sendo batido, o juiz não pode dizer sim ou não. Ele tem que dizer sim ou não, mas ele tem que dizer por quê. Isso leva um tempo. Então, eu produzo semanalmente, com a ajuda da minha equipe, às vezes 300, 400, 500, 600 páginas, toda semana, de decisões. Né? Porque um voto ali, dificilmente ele tem menos de 6 páginas. Sim. Né? Então, 10, 15, 20. Então, é texto. E uma parte das decisões judiciais chama relatório. E qual que é o relatório, como o nome já é próprio, ele é um resumo do que se trata, o que as pessoas estão querendo, buscando a justiça, por que elas estão querendo aquilo e o que aconteceu no processo, no seu andamento, os atos principais. A finalidade intrínseca desse relatório, previsto na legislação, para mim, sempre foi de demonstrar que o juiz tinha lido o processo. Porque quando eu e o Ricardo começamos, era no peito e na raça. Você não tinha equipe. Claro que os escritórios tinham outras pessoas, mas o juiz não tinha nenhum estagiário quando eu comecei. Eu trabalhei mais de 20 anos assim. Depois, essa função do juiz, que é uma coisa importante que se diga, é uma função solitária. Ele não tem como trocar ideia com ninguém. Entendeu? A coisa é completa. Aí o que eu fazia para ganhar tempo? Eu já começava a minha decisão fazendo relatório. Eu não lia antes o processo. Eu ia lendo e relatando. Tá? Para compreensão de tudo. Então a parte... O Ricardo entrou contra o Rogério com essa ação, dizendo isso e aquilo e tal, que ele está tendo mais espaço que ele no podcast, está ganhando mais do que ele, tem que dividir melhor essas coisas, o Rogério está rebatendo que não, que a ideia foi dele e tal, e por isso ele faz jus, Eu escrevendo isso. As provas foram essas, Hoje, só que eu nunca vi, voltando ali a ideia, ninguém recorrer do relatório da sentença, nem dos acordos. É obrigatório, por força de lei, que ele exista, mas ninguém está nem aí para o relatório. O que eles querem saber é o que o juiz vai decidir do caso. Sim. E qual é a fundamentação. Então, quando recorre dessa parte. Então, a minha ideia era o seguinte, dar à inteligência oficial o papel de fazer o relatório das decisões judiciais, mas isso mediante estabelecimento na lei de que pode ser assim, porque o ato é pessoal do juiz, é do magistrado, e mediante a menção de qual programa que foi utilizado. Você não pode utilizar numa decisão judicial uma inteligência artificial e não dizer na decisão que a inteligência artificial cooperou com isso, porque é um ato que leva à assinatura do magistrado. É o juiz que tem a autoridade do Estado delegada para ele para decidir. É o que está sendo discutido hoje, por exemplo, com relação à propriedade intelectual. Será que a inteligência artificial que produz alguma coisa, uma peça de arte, ela tem propriedade intelectual sobre a produção dessa peça? Ou quem pediu tem a propriedade intelectual. Então, o TJ do Paraná decidiu dias atrás, numa câmara lá que está o doutor Sérgio Greus, que também foi juiz aqui em Cascavel, desembargador lá comigo, um caso em que o advogado fez um recurso e a inteligência artificial inventou dezenas de jurisprudências que não existiam. E daí chegou lá e eles viram, mas isso aqui não existe. E daí
O advogado eu tem que vai responder perante a Eles ordem. pegaram a peça, jogaram uma inteligência artificial pra ver se batia com as jurisprudências. Viu isso, né? Vacilo. Tá. O relatório, para nós advogados, digamos assim, eu presto atenção nele por eventualmente na interposição dos embargos de declaração. Uhum. Porque pode haver contradição, especialmente na questão de erro de fato. É. Né? O juiz reportou algo que o advogado escreveu no relatório, só que na hora de decidir ele não tratou adequadamente daquele assunto. Exatamente. Sim. Esse é o aspecto. O que eu tenho, a minha equipe, a gente tem tentado ganhar tempo lá com esses relatórios. Já fizemos a experiência da inteligência artificial, para mim ainda não foi satisfatória, pelo menos os programas que nós utilizamos, porque às vezes ela suprime alguns pontos importantes e tal. A gente está utilizando algo que particularmente eu nunca gostei de fazer, mas que hoje com o processo eletrônico e informática é mais rápido de fazer, é copiar ipsis literis o que o advogado escreveu e coloca entre aspas. Então, principalmente nós que lidamos com recurso, porque a minha atividade lá no tribunal, ela começa do recurso. Não que eu não vou examinar tudo o que aconteceu, mas o pedido é trazido para mim no recurso. Então, o resumo que nós fazemos, principalmente, é do recurso e da petição que rebate o recurso. Então, nisso eu oriento a minha equipe. Falo, olha, para o advogado não dizer que a gente colocou de menos ou de mais, copia os principais trechos que ele escreveu e coloca entre aspas. Aí ele não dá para reclamar do que ele próprio escreveu. Doutor, a gente só reproduziu o que o senhor escreveu aqui e fica mais... E quando tem, assim, processos longos, porque uma coisa o processo começa a andar lá no comecinho, e aí vem um monte de outros processos e tal, e na hora de fazer a decisão, como é que é aquele processo mesmo, o que tinha, como é que vocês fazem esse acompanhamento, assim, vou julgar, eu tenho que ler tudo de novo, desde o zero? Aí depende muito da memória de cada um, da cabeça de cada um. E com que atenção você viu o processo desde a primeira vez. Né? Por isso que, às vezes, as mudanças muito frequentes de juízes nas comarcas são um terror para as partes, para o jurisdicionado, porque o juiz conhece aqueles autos ali, daqui a pouco ele é substituído, vem outro, e não sei o quê. Né? Então o juiz faz a instrução, ele se preparou, fez a instrução, ouviu testemunha, tudo, aí quando ele vai dar a sentença, ele muda. Aí vem outro que não participou de nada daquilo, o processo já está com 400 volumes. E o cara vai ter que ler do zero. E hoje ainda você pode assistir os depoimentos, que eles são gravados igual o podcast aqui. Você tem imagem, tem voz e tudo mais, né? Antigamente era só o escrito, você não conhecia a cara do sujeito, né? Mas daí é por aquilo que ficou escrito. E daí a testemunha dizia uma coisa, o juiz ditava diferente, o advogado falava, não foi isso que ele disse. Tinha isso, Você tinha, o juiz ouvia e fazia um resumo pro escrivão, né? Pro datilógrafo. Era assim. Então, se você não tinha boa memória, o que foi mesmo, o senhor disse? Tá. Então, hoje pega tudo. A audiência com o Osório é impressionante. Ele ouvia toda a testemunha e eu ali, né, anotando as coisas, porque eu falei, esse cara vai esquecer, o Osório não vai esquecer alguma coisa. E eu não anotava nada. Ele vai esquecer alguma coisa. E impressionante a memória que você tinha, tem, né? Entendeu? Ele dizia tudo que o cara tinha dito ali, sabe? Impressionante. Não, eu ainda tenho, assim, o pessoal de vez em quando. Teve um caso interessante no gabinete esses dias. Aí a assessora me pediu uma opinião, tava saindo pro almoço. Doutor, tô com um caso aqui assim, assado, contou a história, pra que lado que eu vou e não sei o que. Aí eu tava assim, numa distância, mais ou menos de uma mesa dela, ela com a tela do computador aberta ali. Daí eu falei assim, mas é esse processo que você tá com a tela aberta aí? Eu falei, mas você percebeu que no movimento tal, não sei o que, eu acho que você não prestou atenção numa cláusula. Aí a outra do lado. Mas você já viu isso? O senhor já viu isso daí? Daí eu falei, sim, já vi. E era batata.
Então é a questão dos detalhes, né? Claro que a experiência conta, né? Mas a experiência conta muito. Você vai e você tem o atalho, né? Sim. Bom, o Dr. Rosaldo ficou responsável pelo juizado especial aqui de Cascavel durante um Bastante tempo significativo aí. Abril de 2009 até setembro de 22, quando fui pro tribunal. Caramba. E o juizado especial, na nossa linguagem aqui de advogado, né, é sempre uma surpresa. Doutor, tem uma sentença aqui que ficou famosa aqui em Cascavel, de 2 irmãos que foram brigar no judiciário por causa de um moletom de R$ 79,99 centavos. Sim. R$ 79,99 centavos. Tem algumas passagens aqui, porque, né, mostra a sua indignação com uma situação dessas, né? Assim, onde é que esse mundo vai parar? Será que se o moletom não aparecer, teremos que chegar ao cúmulo de mandar um oficial de justiça procurá-lo com um mandado de busca e apreensão? É o ódio, a insensatez ou a birra sendo mais forte que os laços de sangue e, em igual medida, a indisposição para perdoar, tolerar, suportar o dano no ambiente doméstico. Fazer o quê? Aplicar o direito onde o amor deveria ter resolvido. Olha só. Não é uma... Juiz e poeta. Não é uma decisão... Porque, assim, eu fico imaginando, sei lá... De noite, você lá com o teu computador, olhando o caso, e olhando assim, meu Deus do céu, vou ter que julgar isso. Claro que eles estão no direito deles, né? Mas cria uma sensação um pouco de angústia, na visão de juiz vendo a sociedade. O que passou pela tua cabeça nesse caso? Então, essas situações aí, como desse caso, elas... acabam sendo muito pontuais, não é em toda e qualquer sentença que você utiliza um estilo de decidir com uma maior, vamos dizer assim, abertura ou licenças poéticas ou referências a outras coisas que não são eminentemente jurídicas. No mais das vezes a gente usa o beabá da linguagem técnica ali, o juridiquês para os conceitos e tudo mais. Mas hoje tem até um estímulo para a linguagem simples. Outra coisa, o juiz não deve se valer dos seus despachos, decisões ou sentenças para ficar passando recados para ninguém, né? Parece até um pouco contraditório com o que eu estou dizendo com as passagens que você acabou de ler, mas eu quero deixar isso claro. O que eu argumentei ali é para decidir realmente o caso, porque é a vida como ela é. Então, nessa sentença, eu falei, poxa vida, o que está me acontecendo? O que está acontecendo? Porque esses jurisdicionados, os 2 irmãos, eram pessoas na faixa dos 40 anos de idade, da qual você supõe que já haja uma certa maturidade, né? Moravam ainda próximos ou na mesma casa. Aí vem, em juízo, pedir o auxílio do Estado. A intervenção do Estado, é isso que está sendo requerido, na verdade, porque não conseguem resolver um problema entre eles a respeito de uma blusa. Que um dos irmãos havia comprado pela internet, chegou lá pelos correios, o outro que abriu a caixa, gostou e ficou com a blusa. Ele falou, não, me devolve, não uso, não. Não, então eu vou no juiz que... o juiz... Então, para mim, a insensatez é isso. Onde que nós vamos parar quando esse tipo de problema... que não deveria existir, nem entre irmãos que são crianças, né? Precisa de um juiz babá, para marmanjos. Então, em termos foi isso. Mas eu não neguei a jurisdição. Não, você... Por isso que eu falei, não, tudo bem, eu julguei. Aplicar o direito onde o amor deveria ter resolvido. Eles deveriam ter resolvido. Eles não precisariam de mim para fazer isso. Então, pelo inusitado da situação, eu entendi que coube nessa sentença dizer algo mais, né? Tudo bem, é pequenas causas, mas espera aí. Se eu fosse juiz, eu teria declinado a competência para a mãe desses 2 irmãos. Seria uma boa ideia.
Porque antes de dar... Esse é o juizado residencial. Se resolva lá. Eu já tive casos, inclusive, assim, de discussão sobre situações de mãe e pai morto, inclusive, briga entre irmãos, que eu falava, o que a dona Maria, nesse caso, estaria pensando, né? Mas uma coisa, eu vou fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você trabalhou no juizado especial? De abril de 2009 até eu ir para o tribunal. Então, foram quase 13 anos aí. E eu me lembro que quando você assumiu o juizado especial, nós tivemos uma conversa, não sei se você te lembra. Eu fui no teu gabinete, não sei o que eu vou fazer lá, e você falou assim, não, pois é, Ricardo, eu tô aí para assumir, vocês assumem. Melhor. Então te lembra o que eu disse para você? Ó? Vai lá te lembrar, né? Olha, eu lembro da conversa, mas não sei se eu deveria orar a respeito. Ou se... Exatamente o que eu te falei. Mas eu disse para você ora, mas você ir para o juizado especial seria uma grande perda para a sociedade. Foi o que eu te falei na época. Né? Porque quando tem uma situação dessas, de dois marmanjos discutindo por causa de um moletom, entendeu? E ter um juiz da capacidade do Dr. Rosaldo, entendeu? Com tantas outras coisas assim, de maior importância, entende? Foi por isso que eu disse, mas na época, antes de eu assumir, olha, eu acho que você vai fazer o que o teu coração te disser. Mas eu acho que a sociedade cascavelense vai perder muito se você for para o juizado especial. Mas eu acabei achando que no final das contas foi bom, porque, na verdade, eu fiz quase como uma revolução nos juizados especiais quando eu cheguei lá. Porque tinham os dois juizados, né, na época, agora são 3, e os colegas que estavam antes de mim, um que permaneceu bastante tempo, mas eles tinham uma visão mais restrita sobre a competência, Rogério, de novo. Não, esse negócio aqui é muito complexo para o juizado, não fazemos aqui, vai para uma vara civil. Não, isso daqui não cabe no juizado, vai para uma vara civil. E já quando eu cheguei de largada, né, eu disse pro Valmir Coserte, que era falei, Valmir, eu não penso desse jeito, não. Eu vou abrir as portas aqui, mas tá louco, aí o nosso serviço vai aumentar e tal. Eu falei, mas é uma questão principiológica. Eu acho. Estamos aqui para trabalhar. E aí abri mesmo, comecei a aceitar e tal, daí deu um boom no juizado, né? Mas... E teve um lance bacana aí, porque a época que eu saí da vara civil pro juizado, lá em 2009... Estava na terceira, né? Estava na terceira civil, fiquei 6 anos e meio lá, na terceira civil. E eu saí por algo que eu fui cobrado pelo meu tribunal e eu achei que eu não era devedor, numa correição. Que me atribuíram lá um volume de processo, um atraso da vara, que era algo que vinha do passado, né? E que eu, até modéstia à parte, eu estava tentando enfrentar e conseguindo bons resultados. Então, daí eu falei, puxa vida, estou trabalhando e tal, e o tribunal não reconhece isso, ainda me dá uma carcada, eu vou para o juizado. E fui. Mas a ordem, daí o Luciano Braga Cortes era o presidente, e me prestou uma homenagem na época. Eu permanecendo na comarca, que foi um negócio inédito, que a subseção da ordem fez aqui, por aquilo que eu havia realizado na terceira vara civil. Então, os advogados que estavam militando ali reconheceram o esforço. Sim. Para a coisa rodar, né? Exatamente. Então, se vê, os advogados e os juízes sempre estão no mesmo time, vamos dizer assim, porque o interesse deve ser a justiça. E eu fiquei muito feliz aí com aquela homenagem, porque eu falei, puxa vida, ainda que eu esteja permanecendo na comarca, nem estou me mudando, a ordem reconheceu o meu trabalho, né? E o tribunal tinha outra visão. Sim, que legal. E tem um outro assunto aqui também, só para a gente passar por ele. Tem aqui um caso de uma sentença, de uma questão de fila, e que você citou a Bíblia Sagrada, em Eclesiastes. Então... E o Maurício de Souza ainda, né? E o Maurício... Sim, o caso, né?
era uma pessoa que ficou 38 minutos numa fila de um banco e quis indenização por dano moral, enfim, ingressou com o processo. E aí o doutor Rosaldo deu a sentença aqui, citando a Bíblia, né? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. O que diria para o autor, apoiado nessa palavra, é: há tempo de ficar na fila e conforme-se com isso. Tem um contexto, porque, veja só, a fila é uma instituição Sim. tradicional e, sobretudo, democrática. Você vai na padaria para comprar o seu pão de manhã, se tiver outra pessoa que chegou antes, você vai esperar a sua vez. Perfeito. Você não vai passar na frente dela. Você vai no cinema, para entrar no cinema, mesma coisa. No jogo de futebol, idem. Você vai tomar a comunhão na igreja católica, se você professa essa fé, tem a fila da comunhão. Você não chega lá e reivindica lá. Vou contar até um caso. Ontem eu fui na feira e eu gosto de tomar um suco na feira. Tinha 10 pessoas na fila, eu falei, não vou tomar suco. Porque tinha 10 pessoas na fila. Isso, Eu você toma a optei decisão. não entrar Isso. na fila. Aí o que acontece? Há uma legislação protetiva do consumidor, e ela deve existir, que existe nos estados e tudo, sobre um tempo mínimo de permanência na fila. Mas qual que é a penalidade que essa legislação diz? É que o banco recolhe uma multa. Para quem? Para o Estado, não para o cidadão. Na época, o doutor Ricardo que mencionou que a advocacia está diferente há umas décadas, e ela está. Hoje tem muitas demandas massificadas, e eu diria que algumas até fabricadas. Porque você, em cima de determinadas jurisprudências, você estabelece caso. Programa Minha Casa Minha Vida. Lá na Câmara mesmo, a gente tem advogado que, num conjunto habitacional, pegou 600 procurações. Ou seja, todas as 600 casas têm vícios construtivos. E ele apresenta a mesma petição de todas as casas. Com justiça gratuita. Né? Revisional bancária. Revisão de banco. Todos os contratos de banco têm problema, porque você faz o protótipo da petição e daí você aplica ali. Não é O específico. que estava acontecendo nessa época, que foi em 2011? Lembro até o ano, a memória continua boa ainda. No estado começaram a pipocar essas ações de fila de banco. E em muitas comarcas, a exemplo de Londrina, aí, os juízes começaram a considerar que havia um dano moral. Começaram a condenar os bancos. 1.500, 2.000, 3.000. Aí a ação virou um negócio. Claro. Explodiu. Opa! A minha tia Não, entrou com é, uma ação não, contra o não. banco e ganhou R$1.500. Não estou dizendo que foi o que aconteceu nesse caso, mas o sim. que começou a acontecer, Rogério? Você vai lá no banco, aperta o botão da senha, tira a senha. Certo? E apresentava isso como prova. Depois faz alguma outra transação lá, tal. Ó, fiquei, tal. E não tinha mais prova sobre onde a tua dignidade foi afetada e tudo mais. Essa ação, e eu estou acompanhando isso, porque eu como juiz, eu não fico alheio a esses movimentos, eu acompanho, sei o que está acontecendo. E essa ação foi a primeira que entrou. E eu tinha uma posição que eu falei, olha, eu acho, primeiro, que se houve a violação da lei, isso poderia levar a que o órgão responsável, que seria o PROCON, lavrasse um auto de infração contra o banco, se assim fosse chamado, e isso poderia resultar numa multa que reverteria aos cofres públicos. E poderia ser uma prova da relação do dano moral. Isso, Mas, isoladamente, ficar numa fila por 40 minutos ou alguma coisa assim, ou enfim, para mim não era um dano moral. Então, nesse caso, de novo eu falei, olha, eu vou utilizar aqui alguns argumentos, e a petição desse caso também, ela fazia uma espécie de uma provocação que eu considerei um pouco, vamos dizer assim, inadequada, de que o juiz que não reconhecesse indenização de dano moral é porque era um cara privilegiado que vivia numa bolha. Estava na petição do advogado. O juiz nunca precisa ir para o banco ficar em fila, então,
Mas ele precisa entender que as pessoas comuns passam por isso, como se eu fosse uma pessoa incomum. E daí, por isso Mas a todo mundo bolha sabe que do... o juiz tem um banco especial que é só pra ele, Por, né? por isso a bolha do astronauta do Maurício de Souza. Então não foi algo aleatório, ela veio de algum lugar, né? Evidentemente que a bolha que o advogado mencionou, ele nunca poderia imaginar que eu associaria ao personagem do Gibi. Então, o contexto dessa sentença foi esse. Não teve nada de pessoal contra o autor da ação, nem nada. Era algo que eu já tinha como entendimento jurídico a respeito do tema, só que daí eu falei, olha, eu vou deixar muito clara a posição do juízo do primeiro juizado especial civil de Cascavel relativamente a esse tema. Né? Então, depois eu soube que teve funcionário de banco que botou no lugar do cafezinho. A minha sentença, leu lá. Eu vou ler algumas partes aqui, porque... Ó, bem, desde que me conheço por gente, me considero bem humano. E também não tenho nenhuma redoma de vidro a me proteger. Isso. Para ir a outra alusão da petição inicial. Aliás, o único sujeito que conheço que anda com essa tal redoma de vidro é o astronauta, personagem das histórias em quadrinhos do Maurício de Souza. Ele sim não pega fila, pois vive mais no espaço sideral do que na Terra. Em compensação, é solitária a beça. Tá? Não sou nada simpático a tal da teoria da rentabilidade sobre o caos, propalada na petição inicial, a pretexto de querer colocar o Poder Judiciário no papel de educador-mor da nação, a distribuir chineladas de dinheiro nos inescrupulosos capitalistas, para dar um basta no comportamento reprovado por esse ou aquele. Se bem que talvez essa teoria se aplique a muitas demandas talhadas para se converter em ações repetitivas, com o intuito de enriquecimento sem causa, se acolhidas forem em juízo, donde o caos seria da justiça, cada vez mais sendo entupida com a mania de judicializar as pequenas banalidades e a rentabilidade do escritório de advocacia que se propõe a isso. Nesse caso, tudo bem, dê-me aqui o chinelo. O que mais que tem? Não, mas tem mais uma parte legal aqui, ó. Uma parte dessa sentença foi publicada nas frases da semana da revista Época, inclusive. Sério? Aí, Foi. De que o dano moral não é para ser parametrizado pelos hipersensíveis, né? Eu disse isso em alguma parte e a Época reproduziu daí essa frase da sentença. Então ela teve uma repercussão nacional. Daí ele, né, fala mais coisa aqui. Enfim, tantas outras coisas poderia dizer para repelir o pleito do autor. Contudo, já superei 38 minutos de pensamento e digitação e até precisarei acessar de novo o Projude, pois minha sessão expirou. Julgo improcedente o pedido, xingando o processo. Né? Agora, essa questão aí da advocacia predatória, isso é uma coisa muito séria, né? Sério, seríssimo. Porque isso, além de atrapalhar a função jurisdicional, a prestação dessa função jurisdicional, né? Também ela causa uma cápsula de minúsculos para a advocacia. Entende? Sim. Porque isso cria com que... E imagina os tribunais como eles devem estar assoberbados dessa advocacia vai cansando psicologicamente os juízes, vamos dizer assim, porque você tem que dar o tratamento jurídico que a lei estabelece para aquela demanda, que às vezes ela é predatória, que é a situação seguinte: o advogado não conhece o cliente dele, nem o cliente conhece o advogado. Resumiria nisso. Sim. Alguém conseguiu uma procuração de alguém para um certo outro advogado e mais alguns documentos que propõem a ação, mas eles nunca se falaram, não há uma prestação de contas, não há uma transparência e essas demandas tal. Então, e daí quando tem uma causa verdadeira, é importante, o juiz está exaurido. Sim. Ele fica com aquilo, e daí ele pode ter, não estou dizendo que tenha, mas eventualmente ele pode ter um olhar de menor atenção para a causa que precisa toda a atenção dele, porque as forças, você tem a sua capacidade limitada, todos temos, aliás, né? Acho que são raríssimos os casos de ter, como é que fala? É juizado que fala, né? Com um processo que tá em dia. Sim. Acho que no Brasil, acho que são raríssimos os casos que se é que tem.
Sim. Algum que tá lá em dia, porque realmente e se você são tiver... pilhas e pilhas e pilhas e eu pilhas digo e pilhas. isso. Eu tenho colegas que eu admiro muito, que conseguem trabalhar de uma maneira mais rápida, mais eficiente do que eu. E eu admiro, tal. Só que eu sempre converso com os meus amigos, eu digo o seguinte, olha, quando alguém diz para mim que está muito em dia, eu fico um pouco desconfiado. Porque uma coisa é você não ter processo na tua mesa, porque você já julgou. Outra coisa é como você julgou, em qual velocidade você julgou. Porque tem o adágio popular que é extremamente verdadeiro. A pressa é inimiga da perfeição. Não queremos ser perfeitos, mas toda decisão que eu profiro, eu procuro não errar. E é uma responsabilidade gigante, né? Porque pessoas, é como eu né? disse, a vida das pessoas, É o uma patrimônio das responsabilidade pessoas. gigante. É um caso que pode mudar a vida de uma pessoa. E isso aí também, esse é um aspecto muito importante também da advocacia. Porque o advogado, contra uma decisão que é extremamente sucinta e sem, certo? O advogado, ele também tem que despender um esforço. É muito mais difícil você combater uma sentença, digamos assim, Superficial, do que uma sentença que o juiz abordou tudo. que é densa e tudo. Exatamente. É muito mais difícil você fazer isso. Entende? Você, no caso, recorrer para a sentença que é densa. Sim. Não, é muito mais difícil você recorrer da sentença que não é densa. Porque você tem que tirar leite de pedra. Sim. Você tem que mostrar. Você não tem contra o que argumentar. É que o juiz não expôs Isso. tudo que passou na cabeça dele para ele chegar àquelas conclusões. Exatamente. Que é aquilo mas que eu estou é- falando, de explicar Mas aí as razões. acaba tendo embargos, né? Que também por juiz eu imagino que deve ser um porre ter que julgar embargos de declaração, né? Aí é quando Mas ele quer julgar também. Você quer julgar. Porque eles dizem, não, isso aqui rejeito porque está Já decidi. Com base nos fundamentos da sentença. E assim nós vamos. ou a parte que é a revisão do... Acaba sendo um exercício de retórica também, em alguns casos, né, doutor? Uhum. Mas isso depende muito, por exemplo. Eu tive um caso aqui do Rosaldo, caso meio sui generis, e ele julgou que ele fez uma sentença, né, como é do feitio dele e tal. Mas eu entrei para os demais de declaração. Uhum. Aí teve um colega dele, eu não vou dizer o nome, que disse, viu, Rosaldo, você faz um troço comprido aí, bem explicado, e assim os caras correm mais de declaração. Eu faço um troço bem de tópicos aqui, ó, e não tem esse tipo de problema. Já que você chamou a atenção para isso, eu vou embargar. Pois é. Viu? Não, mas eu vou aproveitar, vou fazer só mais uma pergunta. Sei que a gente está no finalzinho, mas a oportunidade aqui é única. Essa questão do dano moral que você comentou, né? Que, de repente, uma enxurrada aí de ações em dano moral e tal. Ainda é um pouquinho difícil a gente, como advogado, porque, assim, tem dano moral que você tem que provar e tem dano moral que é presumido, depende do caso. Uhum. Então, o negócio assim, Serasa, presumido, né? Esses órgãos aí de proteção ao crédito. É presumido. Aí, não cumpriu com o contrato. Não é presumido. Não tem dano moral por descumprimento de contrato. Aí fica um negócio muito complicado. Como é que é a tua visão sobre o dano moral, doutor? Então, eu lembro de um caso que eu não te dei o dano moral. Então, de repente é um embargo de declaração. Vou fazer no podcast. Um dia... Nossa, nem tinha... Não, é de verdade, eu não tinha me lembrado disso. Não tinha me lembrado. Mas assim, a doutrina do dano moral, se a gente pensar em termos de direito, ela é relativamente recente no nosso país. Aliás, inclusive até a Constituição de 88. Isso. Antes não tinha. Não tinha. dano moral. Não, eu ia dizer exatamente isso, Ricardo. Então a gente se formou em 89, Ricardo. Isso. A Constituição foi em 88. Nós tivemos constitucional no segundo ano, que era pela Constituição do regime militar ainda. Exatamente. Depois, algum professor ou outro falou alguma coisinha. Mas tinha a súmula do Supremo. Sim.
Sim, tinha isso. dizendo que Nunca quando vi. não tiver dano patrimonial, não tem Tem dano dano moral, né? moral, Pra tem você razão. ter uma ideia, né? De como era confusa a coisa. É, E isso formou uma mentalidade dos juristas até então. sim. Com a Constituição Federal de 88, que estabeleceu a figura do dano moral ali nas cláusulas pétreas, começamos a desenvolver, tá? Então, Constituição 88, tá indo quase quarentona agora, tal. Beleza. A primeira geração dentro da Constituição de 88 é a minha. Eu nasci Sim, em 89. isso, é. E daí, então, começou o que é... Primeiro vamos entender o que é esse dano moral. Porque antes ele estava associado muito ao quê? A uma difamação, uma injúria, uma calúnia. Algo que ofendia a tua pessoa diretamente. Né? Depois, isso passou a ser estendido, em alguma medida, nas relações negociais. Não precisa ser um xingamento, ou não precisa ser um soco na cara que causa uma lesão física. Pode ser este mal falar, para a gente sintetizar ou transmitir uma imagem negativa da pessoa quanto aos seus atributos, nome, honra, personalidade, de uma outra maneira. E num terceiro momento passou a evoluir para uma figura do desconforto, da aporrinhação, do aborrecimento, de um mal-estar que supostamente te traria algum desequilíbrio em psique. Como se a vida da gente nessa terra fosse um mar de rosas. Como se nela não houvesse aflições, tribulações, provações e tudo mais. Né? Uma outra hora a gente conversa desse outro tema num outro podcast. Terás aflições. Então, a minha posição, eu falei agora há pouco, comecei a trabalhar com 12 anos. Eu não tive salário antes de ser juiz, eu trabalhava com os meus pais. Para mim estava tudo certo, nunca tive mesada. Então, sabe, o banheiro da minha casa lá no começo era a casinha lá no fundo do quintal e tá tudo certo. Aí, quando se aproximou demais, Ricardo, essa figura do dano moral com essas incomodações, começou a surgir o problema. Porque a gente vive num sistema que tudo vai para a justiça e agora então a gente dá indenização para tudo. Sempre tem um culpado, sempre tem algo errado, as coisas não deram certo, então... Porque a sociedade não quer ser... A pessoa hoje não quer ser culpada de nada. Ela quer apontar culpa, né? O dedo para outra. Isso faz parte, inclusive, da natureza humana, né? Então, a lei não estabelece quando e como, quais são as hipóteses que tem dano moral. E daí, então, fica para quê? Para quem estabelecer? Para os tribunais. Como? Pela jurisprudência. Mas quem que consolida essa jurisprudência para dizer, esse caso sempre vai representar um dano moral e esse outro caso não? Porque eu não duvido que tem gente que não paga as contas para ser inscrito no Serasa e depois dá um jeito de tentar falar, peraí e tal, não era bem isso que... Né? Então, a minha posição é, eu não presumo aquilo que não seja notório para uma parcela de gente que não se incomoda com aquilo ali, eu tenho que presumir quando é algo que é ordinário. Sim. O extraordinário eu não presumo. Né? Porque nem tudo vai dar certo na vida. Né? Você me pegou aqui no meio da rua, meu plano não era esse, eu tô deixando... De tomar sorvete pra daqui, não, o sorvete era um interlúdio. Eu devia estar fazendo meus votos lá, né? Então, eu devia estar lá no meu trabalho. Mas tudo bem. Agora, é algo que acontece, porque faz parte da vida, os incidentes da vida. Ela é dinâmica. Né? Tem gente que pede dano moral pelo fato dela estar tendo que discutir em juízo. E eu sempre rebati isso. Falei, viu, estar em juízo é o exercício de um direito, de acesso à justiça. Tem um juiz para te ouvir e decidir a respeito. Como que você equipara isso a um mal? Não é mal. Outra coisa, o dano moral, quando ele é indenizado, é para compensar. Nunca é para recompensar. Perfeito. Entendendo? Então, hoje no Brasil tem gente que vive de propor-ação. Como consumidor. Que é a questão da advocacia predatória. Predatória.
né? Qualquer coisa... Então não no tem uma processo. fórmula exata disso. E claro que daí de juiz para juiz, de pessoa para pessoa, Tribunal para tribunal. tribunal para tribunal, vai variar esta percepção a respeito de intensidade. Ah, isso daqui é um mero dissabor, um simples aborrecimento, ou passou desse ponto e há uma conduta deliberada do fornecedor, da empresa, de tô nem aí com isso, o consumidor que se lasque e tal. Então, tem que ser analisado. Eu procuro não fechar isso aí num compartimento e dizer, de agora em diante vai ser sempre assim. Vou olhar cada caso e tal. No tribunal, isso ganha um outro contorno ainda, porque a gente aqui está em 4. Né? Como eu disse lá, nós somos em 5. Qual que vai ser a posição da Câmara sobre dano moral nesse caso? São discussões que a gente tem. Daí eu falo, pô, Rogério, não, eu acho que isso aqui é só descumprimento contratual, não tem dano vício construtivo que a gente estava falando. Tava lá, a gente não estava se entendendo sobre isso. Quando que tem o dano moral, na casa do programa Minha Casa Minha Vida, teve um vício construtivo. Ah, mas daí tem que ver o que esse vício acarretou, por quanto tempo não foi sanado, o que vai ser preciso para se consertar, vai precisar sair da casa, não vai ser preciso destruir tal coisa, não vai precisar. O cara deu manutenção, não deu nesse tempo, uma série de coisas para a gente tentar, e a gente tenta, falar, não, então peraí, vamos tentar fazer uma listinha aqui de 3 ou 4 coisas que quando elas acontecerem a gente reconhece o dano moral. Se elas não acontecerem, a gente não reconhece. Montar critérios, né? Montar critérios, né? E com cuidado, porque senão você fala isso daqui, o que o advogado... Jurisprudência. O que o advogado faz? Nas próximas ações eu vou dizer que aconteceu isso. Para daí eu ter o dano moral. É assim que tem funcionado a coisa. Isso que o processo na justiça, as decisões judiciais, elas têm que ser dadas realmente com muita responsabilidade, porque são instrumentos de pacificação social. E não para gerar outros conflitos. Exatamente, porque se eu sei que tem uma pacificação de tal matéria sobre essa matéria aqui, eu que sou advogado, mas o tribunal já decidiu. Eu vou dizer para o meu cliente, o tribunal decidiu dessa forma. Nós podemos até entrar com ação, mas a probabilidade do senhor ganhar é 10%, por exemplo. A decisão é dele. Ah, mas doutor, o senhor tem que fazer sua mágica aí. Mas o que acontece? Acontece o seguinte, muitos também entram com essas ações, entendeu? De qualquer jeito, porque no meio do caminho pode surgir um acordo. Uhum. Ah, não? Sim, perfeito. Pode surgir um acordo. Sim. Então, porque na verdade, os processos que vão ao julgamento, eles, não sei quanto é que pode representar hoje, talvez uns 50% das que são ajuizáveis. Eu acho que mais. Mais, né? O sistema judiciário do Brasil, em grande parte, ele é uma insanidade hoje. Ele é algo que não tem paralelo no mundo. A gente pode até... Do volume. A gente pode até fazer o discurso de que isso é uma expressão saudável da democracia, mas não é. Porque nas democracias saudáveis, as pessoas conhecem seus direitos e obrigações e se entendem. Né? Elas não precisam da tutela do Estado a todo momento para resolver qualquer tipo de problema. E ele é um sistema que ele é carnívoro, ele se retroalimenta. Então, isso que a gente está falando aqui, eu dou uma decisão, ela finaliza aqui, resolve um conflito, mas pela jurisprudência que ela cria, ela pode fazer surgir outras tantas. Né? E o volume é tanto que a propensão, em geral, é de fazer por atacado. Sim. E lá no Mas tribunal, cada indivíduo tribunal, Ricardo, eu tenho sofrido muito, porque eu sempre fui, que é próprio da nossa geração, aquele cara artesão, como você. Então eu falo, não, pera, eu quero ver esse caso, a especificidade dele aqui. Não quero tratar ele como um outro qualquer. Jogar na vala comum. E padronizar algo. Pode até ser que ele seja padronizável, muito parecido, mas espera aí, eu quero ver, mesmo se for um pedido de justiça gratuita. Só que daí o tempo é contra mim.
a assessoria contra mim, os colegas acabam às vezes sendo, mas daí dá. E para vocês terem uma ideia de volume, a gente recebe, cada desembargador aí tá na casa dos 200 recursos novos todo mês. Caramba. Por desembargador. Só que eu não faço só os meus, eu tenho que votar no dos outros. Sim, tem que votar. Então, tem semanas, tipo a semana que vem, eu sou vogal em 159 processos, que eu tenho que dar a minha opinião entre segunda e sexta-feira. Ou então você diz assim, voto com o relator. Daí tem ali do processo. 159 casos, só na semana que vem. É muita Do coisa. dia 6 ao dia 9. E na outra semana vão ter outros 150. E na outra vão... E aí? Que vai ter que E ler, tem entender. situações complexas. Complexas. É. Aí você dá uma olhada, você pede vista, você troca ideia. Né? É bastante Imagina, coisa. se o... Então, se você vai num outro país e fala assim, não, a gente, uma sessão de julgamento nossa das terças-feiras, normalmente nós julgamos 35 casos numa tarde, no colegiado. Esses que os advogados pediram para ir lá para a sessão presencial. Né? Imagina, se o dano moral tá assim, imagine a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Que é um negócio que veio aí, meu Deus, e virou cláusula pétrea na Constituição, garantia, né? Então. Galera, muito obrigado. Obrigado, doutores. Doutor Ricardo, doutor Rosaldo, doutor Kaká. Não podia perder a oportunidade. Obrigado por participar do podcast. E acho que foi um grande aprendizado para mim. Nossa, foi ótimo. Foi ótimo, foi maravilhoso. E é isso, brigadão mesmo pela participação. Eu queria fazer um agradecimento especial aí pro Dr. Rosaldo. O Rosaldo foi minha banca no TCC, cara, na faculdade. Lembra disso? Sim, lembro. Opa. Foi minha banca no TCC da faculdade. E tava indo ali, peguei, vamos lá participar do podcast. E ele, com muita boa vontade, veio. Muito obrigado, doutor. E é isso, acho que foi um excelente papo, né? Um excelente papo. Acho que muita gente aí pode aprender, pode se inspirar aí nas histórias. Agradecer meu pai também, né? Que também foi pego de surpresa. Para mim foi uma grande alegria, né? Primeiro rever o Rosaldo, né? Depois vai fazer algum tempo. E apesar de nós termos estudado junto e jogado futebol junto em várias oportunidades, da nossa atividade profissional nós sempre mantivemos uma certa distância, né, Rosal? Sim. Em relação, mesmo por aspectos de ordem ética e tudo mais. E por mesmo nós professando a mesma fé, né, nós cremos no mesmo Cristo, né, o Senhor Jesus ressurreto, nós, na parte profissional, nós sempre tivemos digamos assim, um relacionamento nos altos. Acho como tem que ser. Eu também estou muito agradecido. Eu não sabia, né? Quando você me pediu, teu pai ia estar aí, mas meu colega de faculdade e a gente pode fazer mais uma tabelinha aqui, né? Depois de tanto tempo, né? O nosso time lá no futebol de salão da faculdade, era difícil ganhar da gente. Isso. E conheci o teu avô, Kaká. Despachei em casos que ele atuou, o doutor Otelo, sempre uma boa lembrança daquele advogado clássico aí, todo respeitoso. Então vocês vêm dessa linha e as amizades, elas... Eu sempre fui um juiz que procurou se relacionar com a comunidade. Recebi o título, como você mencionou, e quando as coisas são feitas adequadamente, os papéis estão identificados, né? Isso não vai interferir de maneira nenhuma, né? Então, o juiz vai continuar decidindo. Então, só tenho a agradecer aí pelo tempo de bate-papo. Maravilha. Show de bola. Obrigado a todos que participaram, que viram. Comenta aqui o que você mais gostou. E esse foi o Conselho Legal.